Olá, na aula de hoje eu irei falar um pouco sobre as formações vegetais da Europa. Formações vegetais que em alguns livros didáticos são também chamados de biomas. Formações vegetais ou biomas. Bom, nós temos algumas especificidades naturais na Europa. A primeira, não na ordem, né? Não nessa ordem necessariamente, mas a primeira podemos chamar de tundra. A tundra é um tipo de vegetação que está localizada no norte da Europa, especificamente no extremo norte da Europa. E em que consiste a tundra? Uma vegetação rasteira que está praticamente quase que o ano inteiro coberto por neve, né, por gelo. Uma vegetação que apresenta um solo muito rígido, então não se planta no solo da tundra em virtude da sua rigidez. É um solo que fica o ano inteiro, né, quase que congelado. Não existe vegetação arbórea na tundra, uma vez que as plantas arbóreas não se adaptam a climas polares ou subpolares extremos. A temperatura na área de tundra chega ao máximo 10 graus. Isso durante o verão. Mas boa parte do ano são temperaturas abaixo de zero. Temperatura muito, muito, muito fria, né? Os tipos de animais que habitam a tundra como um todo são poucos, né? Podemos chamar de caribus, talvez algumas áreas onde os ursos podem passar, né? Habitar, poucas e poucas árvores. Então, assim, a biodiversidade da tundra é muito limitada em virtude da questão climática. Então, todo o extremo norte, o norte da Europa, nós temos como classificação de bioma aí nessa área geográfica a tundra. Então, tundra com solo praticamente o ano inteiro congelado, vegetação rasteira coberta, né, por neve e gelo quase o ano inteiro, e a ausência de vegetação arbórea, ok? Outra vegetação que está na Europa, podemos chamar de floresta de conífera ou taiga. Essa floresta de conífera ou taiga apresenta um extrato, né? As árvores elas são um pouco elevadas, as folhas dessas árvores são pontiagudas, certo? E a vegetação mais comum nesse tipo de bioma é o pinheiro. Então, taiga, conífera, né, apresenta essa característica. A diversidade de vida que existe nesse bioma específico também não é tão abundante, mas é superior à da outra que eu falei, né, da tundra, por exemplo. Então já encontramos na região onde há a conífera, né, a taiga, perdão, já encontramos ali ursos polares, alguns roedores, algumas espécies de aves, né, algumas espécies de insetos, mas não tão abundante quanto uma área tropical, por exemplo. Então, um bioma um bioma da Europa é chamado de floresta temperada ou floresta de conífera, vai ter também essas peculiaridades aí de diferenças climáticas, né? Chega a pouco mais em algumas regiões menos 7 graus. As árvores, como eu falei anteriormente, apresentam um extrato, né, elevado com as plantas, com as folhas pontiagudas, né? Existem algumas áreas nas coníferas com precipitação de até 500 milímetros, né?
e existe outras com precipitação superior. Então não é uma área que chove com muita abundância, mas chove, ok? A temperatura ela é amena porque é uma região que está próximo ali ao Círculo Polar Ártico, né? Está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ok? Dentro da Europa, além da tundra, além da conífera, nós temos também as formações chamadas de formações herbáceas. Em que consiste as formações herbáceas, né? Onde elas estão localizadas? Na verdade, as formações herbáceas elas estão na região sudeste da Europa, né? Já ali com a divisa com a Ásia. Áreas que estão ali no litoral do Mar Negro, por exemplo, Moldávia, a Turquia, né? Países como Geórgia, Bulgária, esses países apresentam uma vegetação mais herbácea e em alguns casos semiárida, né? O clima já é um pouco mais quente, a temperatura é um pouco mais quente, né? Por quê? Porque estava já próximo ali já está próximo a áreas tropicais, né? Próximo ali à linha do Equador, mesmo não tendo distante, mas está dentro da mesma área geográfica entre o trópico e a linha do Equador, ok? Então, sudeste da Europa vai apresentar as formações herbáceas, que é uma vegetação rasteira, poucas árvores, é uma vegetação semiárida, localizada próximo ao Mar Negro. E alguns países, como eu citei aqui, alguns deles, Turquia, Bulgária, Hungria, Geórgia, esses países vai apresentar característica no seu território do bioma semiárido ou formações herbáceas. E por fim nós temos a formação mediterrânea, né? A vegetação mediterrânea, que vai apresentar ali naquela área sul da Europa, bem ali próximo ao litoral do mar Mediterrâneo, daí o nome formação mediterrânea, com temperatura um pouco mais elevada, se comparado com a tundra, se comparado com as formas de conífera e temperada. A vegetação desse tipo de bioma também é arbustiça, porém essas árvores não são tão elevadas, né? São troncos pequenos, né? São arbustos. Em muitas áreas com bosques, né? Vegetação típica do sul da Europa, bosques, áreas de oliveira, né? Não há aquela vegetação densa que nós conhecemos na Europa, na conífera e na área temperada. Então, as peculiaridades locais da Europa, apesar de possuir uma diversidade de diferentes biomas, né, não são tão difíceis de distinguir. Então, olhamos para o norte, extremo norte da Europa, tundra, região central, semicentral, a floresta de conífera e a temperada. A região sudeste temos ali as formações herbáceas e a região sul da Europa temos as formações mediterrâneas com essas peculiaridades, né? De forma geral, a Europa vai apresentar também uma diversidade de fauna e flora bastante peculiar que precisa e deve ser preservada. Existem várias espécies de animais em locais específicos desses biomas que são endêmicos, né, dali, que precisam ser mantidas as suas condições de habitat natural para que as suas espécies não sejam extintas, né? Assim como todo lugar no mundo tem espécies endêmicas que precisam ter o seu habitat natural para a sua preservação em espécie ser mantida. Ok? Então, 4 principais tipos de formações vegetais da Europa: tundra, conífera, formação temperada, floresta temperada, perdão, e formação mediterrânea. Existe uma outra que é as herbáceas, que está na região sudeste da Europa, já com limite ali com a Ásia, né, próximo ao
ao Mar Negro, ok? Essas são as informações pertinentes ao capítulo 4 do livro Europa, Aspectos Naturais ainda, tá bom? Essa é a última aula desse capítulo sobre formações vegetais da Europa ou biomas da Europa. Grande abraço, vocês possam estar lendo essa videoaula, lendo, o livro, ouvindo e assistindo essa videoaula, para que vocês possam ter o seu conhecimento mais enriquecido, né, através da mesma, ok? Na próxima aula estaremos divulgando um outro conteúdo pertinente ao mesmo bloco continental, no caso a Europa. Grande abraço, até a próxima, se assim o Pai permitir.